Olá, família! Como vai você? Tudo bem? Eu desejo que esteja tudo bem, que vá bem em sua vida, em seu coração, em sua casa, onde você estiver. Nós estamos chegando ao final do ano e tantas coisas nós realizamos juntos, não é? Tanto tempo ficamos juntos, aprendendo juntos. Que bom! Eu olho para trás e fico muito grata, muito feliz por sua companhia, por sua participação aqui com a gente sempre. E eu fico verdadeiramente muito grata pela confiança. A você que tantas vezes confiou até a sua vida, contando para nós dos seus segredos, confiando no nosso trabalho, que é feito com muito carinho para você. E a nossa gratidão é porque justamente nós fazemos com muita responsabilidade, com muito carinho, aqui o consultório de família. Todos os programas são feitos pensando que vai ajudar alguém, que vai chegar ao coração de alguém. E eu espero que durante todo o ano nós tenhamos feito a diferença na sua vida, como na vida de outros. É tão gratificante quando ouvimos as pessoas dizerem: olha, fiz mudanças significativas na vida porque vocês me ajudaram a passar por momentos difíceis. E nós daqui ficamos muito gratos a Deus e a você pela confiança. Também quero dizer a você que o fato de ser grato traz à vida um significado muito especial. Tivemos desafios, é certo, e teremos tantos outros, mas se nós tivermos coração grato, nós teremos maior esperança para enfrentar o dia a dia. Sim, porque, afinal de contas, chegando ao final do ano, não significa que as coisas vão mudar no dia 1º de janeiro. Não, nada disso. Mas é preciso ter essa esperança renovada. Os desafios continuam, a nossa força também, a nossa coragem também, a nossa vontade de acertar, a nossa vontade de corrigir, de recomeçar, de refazer. Todos nós, certamente, tivemos quedas neste ano. Todos nós, certamente, em algum momento dissemos palavras que não deveríamos ter dito. Todos nós, em alguma situação, fomos vítimas. Mas noutros também, nós fizemos vítimas. É bom reconhecer. Mas, mesmo diante de quedas, de derrotas e também das vitórias, é sempre necessário carregar um coração grato. Um coração que pode reconhecer que, mesmo nas horas de queda, alguma coisa, uma mão, uma luz apareceu e nós podemos ser levantados. O difícil na vida é quando nós simplesmente não paramos para pensar e não encontramos de maneira nenhuma um jeito de deixar a gratidão encher a nossa alma. E é claro que alguém vai dizer: mas Darleide, como ser grato? Como ser grata se o meu casamento neste ano passou por crises terríveis? Darleide, como ser grato? Como ser grata se na minha casa não tivemos paz? Como ser grato e grata se aqui faltou dinheiro, faltou trabalho, faltou saúde? Eu sei, vou lembrar a palavra de Deus que diz a você: em tudo dai graças. Claro que não é dar graças porque faltou dinheiro, faltou pão, faltou trabalho, faltou alguém, faltou um ombro amigo, faltou carinho, faltou amor. Não é sermos gratos pela desgraça, mas é sermos gratos porque, apesar delas, nós ainda podemos ter coração cheio de esperança. Em quem? Não na situação, não no problema, não na dor, mas num Deus que me dá esperança. Aquele mesmo que diz: ainda que ande pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Eu estarei com você. E nós podemos dar graças a Deus porque, apesar dos pesares, nós temos onde encontrar refúgio, onde encontrarmos paz, onde encontrarmos alegria. E sabe de uma coisa? Tudo que é do Senhor é nosso. Tudo que está em Jesus é nosso. Então eu tiro os olhos do problema, eu tiro os olhos do precipício, eu tiro os olhos da dor, eu tiro os olhos da morte, eu tiro os olhos do divórcio, eu tiro os olhos de qualquer coisa que me deixe triste.
e ponho os meus olhos em Jesus, porque em Jesus eu encontro alegria. Eu tenho a alegria de um Salvador, eu tenho a alegria de alguém que me ama, eu tenho a alegria de um Deus que é comigo, é Deus presente e que não me prometeu que nesta vida eu só teria momentos de paz e de alegria. Não, Ele disse a verdade. Ele disse, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando eu olho então para Jesus e o vejo vencedor na cruz e o vejo vencedor no túmulo, então eu tenho esperança e eu tenho confiança, eu posso sorrir e então eu posso dizer que tudo que é de Jesus é meu. Em Jesus há alegria, então a alegria de Jesus pode ser a minha, deve ser a minha. Eu olho para Jesus e encontro paz. Um que, quando estava sendo morto na cruz, ele tinha paz e não desespero. Ele disse, Pai, perdoa os meus algozes, eles não sabem o que fazem. Em Jesus há até poder para perdoar os inimigos. Então, se em Jesus há tanto, a paz, a luz, a poder, tudo que é dele é meu. Eu me aproprio daquilo que é de Jesus e então passa a ser meu. Portanto, mais do que os desafios que nós passamos, mais que as dificuldades, nós temos Jesus. E foi isso que nós quisemos dizer a você aqui neste sofá durante todo o ano, que é possível aprendermos e crescermos juntos. Eu aproveito também para agradecer os meus convidados, cada um dos profissionais que sentaram aqui comigo, cada um daqueles que trouxeram o seu conteúdo e a sua boa vontade de compartilhar, de ensinar. Obrigada a vocês. Vocês, meus parceiros de programa, meus parceiros de toda semana, há tantos anos, alguns que realmente já estão há tantos anos nessa jornada aqui na Novo Tempo, outros que vão chegando e nós vamos somando e procurando entregar a você experiências, conteúdo, palavras com resultados. Muito obrigada a cada pastor, a cada psicólogo, a cada profissional, cada médico, cada professor, cada terapeuta, cada um de vocês faz parte dessa história. A vocês a minha gratidão também, a nossa gratidão, porque juntos fizemos a história de muita gente ser melhor. Obrigada. Obrigada a você que acredita nas palavras ditas aqui. Obrigada a você que recebe estas mensagens a cada semana e põe em prática. Obrigada por acreditar. Sabe, eu falava agora há pouco dos desafios, não é? E digo a você a respeito da ajuda que nós estamos aqui durante todo o tempo querendo te entregar. Mas nós sabemos que muita gente passou e ainda passa por desertos. Por isso, dizer a você que o que é de Jesus é nosso. E dizer a você que, apesar do deserto, Ele é nossa esperança. E nós vamos continuar aqui, com a graça que vem dEle, com a esperança que temos nele. Nós continuaremos aqui, ajudando a você que passa por desertos, mas que também sabe experimentar da água pura que brota no meio de um deserto, quando nós nos deparamos com a graça de Jesus. Eu quero que você deixe o seu coração aberto para se deleitar nessa linda canção, cantada por uma das profissionais que ao longo do tempo nos ajuda aqui no Consultório de Família, Vanessa Oliveira. Não foi fácil e ainda não é. O deserto que passei, as dores, as dúvidas, as lágrimas, mas não faltaram
fresca durante o dia. Não faltaram luz e calor nas noites frias. Eu sei, não foi fácil e ainda não é. Provações, privações, provocações oprimiram a paz, a minha paz. Mas no deserto com Deus, provisões e bênçãos me cercaram. Em nenhum momento os anjos me abandonaram. Eu sei, eu sei. Não foi fácil e ainda não é. Mas em oração, meu Deus, me enche de fé. Hoje sei que o caminho é difícil, mas minha mente renova-se em Cristo e em mais ninguém. Hoje sei que o deserto com Deus é oásis, e oásis sem Deus é miragem. Ainda não é fácil, mas com Deus eu sigo e venço. Mas com Deus eu sigo e venço. A Vanessa gravou esse clipe no deserto, lá na Judéia, em Israel, chamado Deserto da Tentação. E é tão gratificante saber que Jesus venceu o desafio, a tentação tremenda que ele sofreu lá no deserto. E ele venceu justamente para dizer a mim e a você que por causa dele, da vitória dele, nós podemos também. Eu sei que neste ano, você e eu, todos nós passamos por momentos em que fomos tentados, inclusive a desistirmos, a desacreditarmos, a desistirmos das lutas. Mas quando eu olho para o deserto da tentação, eu encontro ali a lembrança do meu Jesus, sendo tentado, agonizando, com fome, naqueles dias em que durante 40 dias ele esteve sem comer e sem beber. Foi tentado por Satanás a desistir de crer no Pai. Mas ele que sabia que era o Filho amado, que tinha isso muito certo de que ele era o Filho amado e que não seria abandonado pelo seu Pai, ele enfrentou com a palavra de amor e verdade. E assim é para mim e para você a grande lição. Para não desistirmos, nos lembremos da vitória de Jesus. Se eu olho para Jesus, eu sigo os passos de Jesus, eu convivo com a palavra que me ensina a respeito do caminhar de Jesus.
de como ele se movimentou diante das tribulações, das dores, das traições, das mentiras, de toda a perseguição sofrida, de toda a dor sofrida. Se eu olho para a experiência de Jesus, eu aprendo com Jesus e ainda recebo dele o mesmo espírito, o espírito de coragem, de fé, de confiança no Pai. Muitas vezes nós perecemos, nós caímos e ficamos prostrados, porque muitas vezes ficamos olhando somente para nós, olhamos para as nossas dificuldades. Tudo gira em torno de nós. Nós ficamos muito ocupados em descrever a dor, em dar contornos a ela, em absorvê-la, torná-la ainda mais viva, dando a ela oxigênio para manter-se viva, quando nós deveríamos deixá-la abafada, diminuída, para que com isto e nisto nós fôssemos mais vivos na graça de Cristo e no aprendizado que podemos ter em Cristo. Pensarmos mais nele, ficarmos mais tempo com ele, nos achegarmos mais a Jesus, olharmos as cenas vividas por Jesus e vermos como Jesus passou por cada uma delas. Nós precisamos gastar mais tempo com Jesus. Sabe, desconfio que às vezes nós estamos mais envolvidos com o nosso eu e menos envolvidos com Jesus, mesmo dizendo que somos cristãos. E dizer que somos cristãos significa dizer que nós somos daqueles que seguem ao Mestre, ao seu Senhor e o seu Deus, o seu Salvador. E se o fazemos, nós deveríamos estar aprendendo mais, aprendendo melhor, tomando dele as lições e trazendo para a vida prática. Mas parece que a nossa fé fica se equilibrando entre a dor e o meu eu, como se não compreendêssemos que é necessário sair de nós e nos deixarmos em Cristo, descansando nele, aprendendo com ele. Assim seremos vitoriosos. Mas quanto tempo gasto em lamúrias, em queixas, em choro, em desespero? Quanto tempo gasto em ir às redes sociais e dizer a todos da nossa dor e da nossa agonia, sem antes termos tido tempo com Cristo, para que então, ao dizer algo a respeito da dor, também tenhamos o que dizer a respeito da cura, da paz, do amor que há nele, em Cristo Jesus. Então eu convido você a encarar as dificuldades da vida, sejam elas quais forem, porque por todas elas Jesus Cristo passou. Por todos os desertos, Jesus passou. E em todos eles, ele foi mais que vencedor, na força do Pai. Jesus, quantas vezes nos dá lições aqui em sua palavra. E nós ficamos como que perdidos, indo daqui a acolá, como se nós não tivéssemos o bom pastor, nos conduzindo, nos levando a águas tranquilas, nos levando a lugares de paz, nos fazendo acolhidos em seu coração. E nós ficamos como ovelhas desamparadas, desgarradas. Ei, eu lembro a você, nós temos um Salvador, o nome dele é Jesus. Quero também encorajar você a, como Jesus, porque é ele quem nos encoraja, mas estou dividindo com você a verdade que é: Jesus me ensina a encarar as dificuldades com muita coragem. Jesus era corajoso. Ele enfrentava a multidão daqueles que o enfrentavam, aqueles que o perseguiam, aqueles que só queriam os benefícios do seu poder. Ele tinha coragem de trazer para perto de si, para chamar para perto de si, inclusive pessoas que não tinham mínimo, mas o mínimo de entendimento a respeito do seu reino. Mas ele era corajoso para chamá-los, para tê-los por perto.
Era corajoso o suficiente para comer com pecadores, corajoso o suficiente para não importar-se com o que diriam, porque ele tinha uma missão. E não era o que os outros pensavam, não era o que os outros diziam, que tirava dele a essência e a verdade que ele carregava. Ele podia, com toda a liberdade, ir e vir, sabendo que ele era o filho amado do Pai. Ele tinha a coragem de enfrentar. E foi de quem mais ouvimos dizer: não temas, não temas. Ao paralítico, ele dizia: levanta e anda. A mulher pecadora, aquela prostituta, ele dizia: levanta, vai. E agora que você recebe a oportunidade de um recomeço, vai e não caia mais nos mesmos pecados. Vai. Ele disse a tantos: vai. Como ele diz a você hoje: não desista. Segue, prossegue. Eu sou teu Deus. Eu vou trazer agora a história de uma mulher, a dona Benedita. Essa mulher, muito simples, lá do Rio Grande do Norte. Ela aqui no consultório de família ensinou a milhares e por isso eu a trago de volta, que é preciso ter coragem, determinação, encontrar dentro de si o que Deus entregou a nós. Fé, confiança, entrega para uma causa maior, para o reino de Deus. Ela constrói igrejas com as próprias mãos. Ela ensina outros a fazer igrejas. Ou seja, uma mulher que tem fé, coragem, atitude, mas certamente enfrentando todos os dias desafios, como a falta de dinheiro, a falta de recursos, quem sabe de pessoas, quem sabe ouvindo alguém dizer assim: para com isso, é muito difícil, você não vai conseguir. Mas Dona Benedita consegue. Se ela consegue, ela está dizendo para mim: eu consigo também, com fé, força e coragem, levar adiante obra que para muitos pode parecer impossível. Não desista. Benedita Ramos da Silva, 59 anos, ou simplesmente Beni. Nasceu em São Paulo e há quase 30 anos mora no Rio Grande do Norte. Da vida tem muitas histórias para contar, principalmente das lutas que enfrentou. Mas, dentre essas histórias, ela tira lições e o que a levou a dedicar seu talento através do ofício que aprendeu com seu pai em prol das pessoas. Ao chegar aqui, eu encontrei jovens que não tinham igrejas, não tinham lugar de se reunir. E tinha uma comunidadezinha de 5 jovens, que era de Veracruz. E os jovens lá, coitados, eles queriam muito construir uma igreja. Eles tinham uma igreja num galpão. Chovia mais dentro do que fora, né? E aí eu fui fazer a igreja para eles. Eles não tinham dinheiro para pagar. E também não tinham dinheiro para fazer, né? E a gente foi... Tinha dia que a gente ia a pé, daqui para lá, 25 quilômetros a pé. Mas ia construir a igreja dos meninos. Então, a partir daí, eu fiquei emocionada de ver o desejo, o sonho daqueles jovens, né, que queriam muito construir uma igreja, né? E não tinham condição. Daí por diante, eu comecei a fazer igreja. Dedicada, a ex-metalúrgica acorda cedo e já vai para a lida. Sob o sol forte, com as ferramentas necessárias em mãos, a obra começa. Sua rotina na construção civil não é nada fácil, principalmente por ser mulher. Mas mesmo assim, proporciona sentimentos e realizações que a fazem feliz. Eu sou feliz. Eu sou muito feliz. A felicidade não é ter grandes coisas. E nem é ser grande coisa. E nem é fazer grandes coisas. A felicidade está em você ter poucas coisas, fazer pequenas coisas que se transformam em grandes coisas. O que me motiva é o amor a Cristo.
e o amor pelas pessoas, né? Quando você constrói uma igreja, você está fazendo com que elas aprendam a amar, aprendam a ser transformadas. Elas são transformadas. E elas terão um lugar onde elas vão poder se reunir. Como para tudo tem um preço, às vezes é necessário fazer mais que um esforço. Para construir igreja, para levar o amor de Jesus Cristo para outras pessoas, já fiz muita loucura. E nessas loucuras já vendi um monte de coisa. Gado, cavalo, moto, casa, terreno. E peço também. E a gente vai fazendo essa luta. E nessa jornada em seu ministério, ela não só se doa, mas também ensina e sonha. Bom, interessante é que eu ensino a arte de construção civil porque meu pai era da roça. E quando ele estava aqui, ele plantava, passava muita necessidade, fome, tinha um senhor que foi lá e ensinou ele a ser pedreiro. E ele dizia assim: hoje eu sou porque alguém me ensinou. Você ensine para que alguém seja. Então é por isso que eu ensino. Eu já ensinei mais uns 20 ou mais, eu nem sei quantos. Tem um bocado deles que já é mestre de obra, tem alguns até que já é engenheiro. Eu me sinto muito realizada quando eu vejo que um jovem, ele vai ter um futuro, vai ter uma condição. Porque aí eles vão ter o pão de cada dia. Eu não pesquei, eu ensinei eles a pescarem. É isso que eu gosto de fazer. E ainda prego, né, o evangelho para eles aprender que Jesus é que vai ajudar eles a pescar melhor. O meu sonho hoje é um sonho, não é muito grande, mas eu tenho vontade de ter uma igreja assim, onde ela envolva toda a comunidade, onde tem um clube de desbravadores completo, com tudo que eles precisam, né? Que eles possam aprender música, aprender muitas coisas, né? Esse é o meu maior sonho, né? Fazer algo que ajude o próximo, ajude os outros. Porque Jesus disse que quem não serve para servir, não serve para viver, não é assim? Meu ministério é construir igreja e ajudar pessoas. É gente ajudando gente. Cuidar, né, das pessoas. Esse é o meu ministério. E eu gosto de fazer isso. Dona Benedita, não é incrível? Não é incrível que uma mulher seja construtora, seja uma mulher que toma o pesado, a responsabilidade para si, mas com uma alegria tremenda, com uma leveza incrível. Ela dá testemunho de que as dificuldades, todas elas podem ser superadas quando nós temos fé, força e coragem. A mesma fé, a mesma força, a mesma coragem que esteve em Cristo também é para nós. Pense nisso, que nesse ano que começa, você levante-se com toda a fé em Cristo, com toda a força e coragem, enfrente seus desafios e construa templos, construa vida, construa emoções, novos sentimentos, construa e se reconstrua. Jesus abençoa você. Até já, nós já voltamos aqui no Consultório de Família Especial. Estamos num programa especial, agradecendo a Deus pela oportunidade que recebemos de termos vivido mais um ano ao seu lado, de termos vivido momentos tão especiais, aprendendo juntos, fazendo perguntas, questionamentos, buscando respostas e, mais que isso, pondo em prática aquilo que é dito, que é ensinado e compartilhado e o que nós fazemos sempre com muito carinho, com muito afeto, com muito respeito a você e a sua história. E nós recebemos sempre muitas histórias que nos dizem de dificuldades enfrentadas dentro de casa. Pais com dificuldades com seus filhos, filhos com dificuldades na convivência com seus pais. Casamentos que estão assim por um fio ou casamentos que se desfizeram. Pessoas que trazem um pouco da sua luta, descreve para a gente um pouco dos seus desafios.
E nós ficamos sempre pensando no que poderíamos fazer, que palavra podemos trazer para que dê luz, para que possa haver algum renovo, para que as famílias possam de verdade encontrar o seu lugar enquanto família, que encontra harmonia, que encontra paz. E eu quero falar com você a respeito de uma família especial. E eu quero propor que nós façamos um exercício de reflexão para que nós nos encontremos num cenário de possíveis necessidades de mudança. E não há nada melhor do que olharmos para o exemplo de outros, para a história de outros e daquele espelho diante de nós aprendermos e fazermos mudanças. É importante mudar. Se nós quisermos encontrar maneira de viver feliz, nós precisaremos deixar a tentativa repetida de fazer a mesma coisa, sendo que a mesma coisa me traz uma resposta negativa o tempo inteiro. Eu preciso ter inteligência suficiente para ter estratégias, maneiras de lidar, para encontrar um jeito de melhor conduzir a mim, tomando as melhores escolhas, conduzir a minha família. E se eu falo a um pai e mãe de família, ainda mais necessário que você se veja no cenário da família que eu vou dizer agora, para que você consiga compreender qual é o seu lugar próximo a esta realidade. Se sim, que mudanças faremos? Eu quero falar a você a respeito da família de Ló. Quero falar a você que é pai e mãe, que se coloque agora diante da história da família de Ló. Ló era sobrinho de Abraão, o pai da fé. Seu sobrinho, chamado Ló, perde o seu pai, ainda em Ur dos Caldeus, e segue Abraão em sua jornada, prospera como Abraão prosperou, prospera muito, até chegar o momento em que Abraão e Ló já não podem permanecer juntos porque tinham muitas riquezas. Eles tinham muito gado, muitas ovelhas, haviam muitos criados uns dos outros e os pastores estavam discutindo entre si, eles precisavam pôr ordem. Isso já me faz pensar, toda família precisa de ordem. Pais, mães, é preciso haver ordem, é preciso que haja disciplina, é preciso que haja cuidado, é preciso que haja uma observação a respeito daquelas coisas que precisam ser postas no seu devido lugar. Abraão, tio, seu sobrinho Ló, estavam agora ambos numa situação em que precisavam separar-se para o bem. Isso tem a ver com famílias, cada uma no seu devido lugar. Às vezes nós deixamos que outros tomem o lugar dentro da nossa casa, nós deixamos que parentes, pessoas que são terceiros, mas não são dessa família núcleo, interfira com suas opiniões, com as suas ideias, com as suas vontades, querendo interferir na educação dos filhos. É muito bom ouvir o que as pessoas têm a nos dizer. É muito bom ouvi-las, é muito bom tê-las querendo ajudar, mas é preciso pôr em ordem. Pai, mãe, seus filhos, sua casa, pôr em ordem seus bens, sua vida econômica, seus segredos, suas particularidades é importante, mais que isso, é absolutamente necessário. Bom, Abraão e Ló precisam separar-se. Abraão diz, filho, para qual lugar você levará a sua família? Para onde você vai? Se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. Mas você pode escolher. O que Ló deveria ter feito? Bom, pensamos que Ló deveria ter deixado o seu tio escolher. O seu tio mais velho, era Abraão. Não é justo que ele deixasse Abraão escolher? Quem sabe o melhor lugar deveria ser reservado ao tio. Não, mas Ló aceitou o que o seu tio estava dizendo e escolheu o melhor lugar. Ele olhou para as campinas e encontrou um lugar que era tão lindo, que lembra, como diz a palavra de Deus aqui no livro de Gênesis, capítulo 13,
em diante, contando essa história, diz que o lugar que Ló escolheu era um lugar que lembrava os jardins do Senhor, de tanta beleza. Então Ló escolheu morar perto de Sodoma e Gomorra. Era um lugar maravilhoso. E Ló mudou as suas tendas para um lugar próximo. Ló mudou-se para perto de Sodoma. E o povo dessa região, diz a palavra de Deus, era um povo extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Ló escolheu morar ali perto, perto de um lugar onde as pessoas pecavam abertamente, eram extremamente perversas as pessoas que moravam naquela região, mas, encantado pela beleza e riqueza, Ló fora morar ali perto deles. Porém, ele mora perto. A seguir, nós vamos, na história de Ló, descobrir que ele passou a morar em Sodoma. Num dado momento, Ló e sua família e tantos outros daquele lugar foram sequestrados por um rei inimigo daquele povo. E o texto bíblico diz que também capturaram Ló, o sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e tudo o que ele possuía. Ou seja, Ló começou morando próximo a Sodoma, depois você vê que Ló está morando em Sodoma. Olha, nós começamos a nossa jornada só nos aproximando, só nos permitindo conviver mais de perto com a cultura, com o jeito de ser das pessoas que não têm o menor temor a Deus. Nós vamos nos aproximando delas de tal maneira que quando nem mesmo percebemos, nós estamos junto com elas, fazendo as mesmas coisas que elas, sentindo a vida passar da mesma maneira como elas sentem. Isso me faz pensar. Na continuidade da história de Ló, nós vamos saber que, num dado momento, Abraão recebeu a visita de 3 anjos para dar a Abraão a notícia de que ele seria pai de uma grande nação. 2 dos 3 anjos que visitaram a Abraão deram notícia de que Sodoma e Gomorra seria destruída porque a impiedade daquele povo teria chegado à presença de Deus e chegou o tempo de executar juízo sobre aquele povo. 2 daqueles anjos então partem para Sodoma e fica como quem não quer nada numa praça quando Ló os avista. E o texto bíblico diz que, ao anoitecer, os 2 anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma e Ló estava sentado ali. E isto significa dizer que Ló tinha autoridade sobre aquele povo, Ló tinha nome diante daquele povo, Ló tinha o reconhecimento daquela comunidade, Ló tornara-se grande. Portanto, um homem que começou aproximando-se, passou a morar e passou a conviver, estava sentado à porta da cidade. Isso significa dizer que ele tinha autoridade. Ele já era um daqueles. Tinha seus princípios, tinha a sua fé no Deus de Abraão, mas já era um daqueles em Sodoma. Nós vamos continuando a história e vamos saber que os anjos disseram que aquele lugar seria destruído. E Ló e sua família deveriam sair dali rapidamente. A cidade seria destruída. Mas os anjos ainda disseram, a palavra diz que suplicaram, dizendo: escutem, escutem. Os anjos do Senhor apelam para que Jó deixe aquele lugar, mas Jó diz que ainda não. Ele diz isso se demorando. Para nós sabermos o quanto Ló já estava tão envolvido com os costumes daquele lugar, nós vamos encontrar a palavra de Deus dizendo que aquele povo perverso tentaram matar os 2 visitantes que estavam na casa de Ló. Os homens, os mais velhos e os mais novos, todos se reuniram diante da casa de Ló e disseram: tragam-nos os que estão aí dentro da sua casa, porque nós iremos matá-los. Nós iremos abusar deles.
nós iremos praticar violência contra eles. E Ló, num dado momento, sai de casa, enfrenta a multidão dos seus conhecidos ali em Sodoma e diz: vejam bem, eu tenho duas filhas e posso entregá-las para que vocês abusem delas, mas os meus visitantes, deixem-nos em paz, são meus hóspedes. Ei, onde foi que Ló aprendeu esse costume? Será que foi da convivência em Sodoma que ele oferece as suas duas filhas virgens para que elas fossem abusadas? Ló aprendeu esse costume onde? De onde viera Abraão? De onde viera ele mesmo? Ou será que a sua convivência com o pecado e a perversidade em Sodoma o fizera dizer tal coisa? Será que também como Ló, nós temos convivido tão de perto com o pecado e temos deixado a nossa família tão aberta às influências do pecado e já não temos mais limites? E nós já lidamos com o pecado como se fosse um visitante nosso e um amigo nosso. E nós já falamos a respeito de divórcio, de casamento entre pessoas que não têm a mesma fé em Deus. Nós já falamos das aberrações, das violências, da prostituição, da imoralidade, das perversões humanas, como se aquilo já não nos afetasse mais. E nós já permitimos que elas nos acerquem dentro de casa, e dentro de casa nós já convivemos com adultério como se fosse coisa comum, coisa simples, banal. Nós já convivemos com o abandono das famílias, com filhos sem pais e sem mães, como se fosse coisa comum, banal. Já não me importa insistir num casamento, buscar a harmonia, porque eu estou interessado no meu eu e nas minhas vontades. Eu não me importo se eu tenho uma mulher que vai ficar para trás com filhos. Eu não me importo com filhos pequenos. Eu não me importo com o marido. Eu não me importo com outra coisa que não o meu eu. Eu estou olhando para a experiência de Ló e talvez eu veja Ló, talvez, muito próximo do pecado daquelas pessoas e absorvendo os costumes dela e permitindo conviver com isto. Será que nós temos alguma coisa a aprender? Na sequência, nós vamos ver que os anjos insistiram com Ló para que ele saísse daquele lugar. Ló vai avisar ao noivo de suas filhas, aos dois genros. Diz a eles que aquela cidade será destruída, que ele está sendo visitado pelo juízo de Deus, quando os anjos vêm dizer do juízo que será executado e que eles devam sair dali. Mas os genros de Ló acham que ele está brincando. Eles zombam dele, não acreditam no que ele diz. Eu penso que nós temos brincado tanto com o pecado, temos sido tão levianos com a verdade, temos sido tão brincalhões com os avisos de Deus, temos sido tão pecadores contumazes. E quando nós dizemos verdades, quando nós anunciamos do juízo, da verdade de Deus, da palavra de Deus, e nós falamos de santidade, sabe que as pessoas tendem hoje a rir da gente? Elas zombam. Sabe por que muitas vezes zombam? Porque nosso testemunho é muito, mas muito frágil. Nós comemos como elas comem, nós nos vestimos como elas se vestem, nós vamos aos mesmos lugares que elas vão, nós vivemos uma vida de comportamento muito semelhante ao comportamento delas. E quando nós dizemos algo novo, ela olha para a nossa vida, eles olham para o nosso jeitão do dia a dia e dizem: bom, você deve estar brincando, né? Você está falando para mim de santidade? Você está falando para mim de família no altar, de oração, de louvor, de bênçãos de Deus? Você que tem uma vida igualzinha à minha, não tem diferença nenhuma. Eu não vejo louvor em sua vida no dia a dia. Eu não vejo louvor em sua casa, eu não vejo palavras de Deus em sua casa, eu não vejo santidade em você, eu não vejo. E agora você vem me falar de Deus, de juízo, de graça, de amor? Não estou entendendo.
E os genros de Ló riram, zombaram. E Ló fica ali com a sua família, as suas 2 filhas, a sua esposa, e a presença daqueles 2 anjos que estão agora apressados para tirar Ló daquele lugar. Os anjos insistindo com a saída de Ló daquele lugar e ele hesitando, resistindo. Será que o Senhor tem visitado a você e a sua casa e tem pedido para que você faça mudanças na sua casa, no seu casamento, no seu jeito de viver? Será que o Senhor está enviando a palavra, enviando anjos para visitar você e te chamar para andar em novidade de vida e você está resistindo como Ló resistiu? Será que não é hora de nós aprendermos e sabermos que o Senhor está apressado em salvar a tua casa, apressado em salvar a tua família, e você está resistindo por questões pessoais, porque o seu eu e o meu eu toma o lugar da vontade de Deus? Nós estamos ocupados com coisas menores, estamos ocupados com coisas vis, imorais, bobas, negligenciando a visitação de Deus, nos chamando para andar em novidade de vida. E Ló simplesmente fica resistindo, se demorando. Até que o anjo diz, enquanto ele hesitava, o anjo diz, os anjos não somente dizem, mas tomam pela mão a Ló, seguram pela mão e tiram a Ló daquele lugar. E também a sua mulher e as suas 2 filhas. E correram com eles para um lugar seguro. Eles não somente disseram, Ló, vai naquela direção, sai daqui depressa, Ló. Não, os anjos tomam as mãos deles e os tiram dali e os levam para um lugar seguro. Meu Deus! Já ouviu dizer que Deus não força ninguém a ser salvo? Pois é. Até agarrar pela mão e puxar do lugar de precipício, do lugar de perigo, do lugar de pecado, o Senhor faz. Ele faz. Ele tomou a mão daquela família que estava insistindo na vida de pecado e tira-os dali. Até que um anjo do Senhor diz, Ló, por amor à tua vida, vai embora, sobe para o monte, sobe para a montanha, Ló, vai embora, agora. E Ló, hesitando, diz, não, meu senhor, para a montanha não, para o monte não, posso ir para aquela cidade vizinha. E o anjo diz, vai. É que mesmo Deus dizendo para onde devamos ir, nós insistimos em fazer as nossas escolhas. Mesmo quando Deus nos diz, toma essa direção, toma a direção de cuidar da tua família, de cuidar da tua casa, de dar tempo para o teu marido, de dar tempo para os teus filhos, de dar tempo à sua esposa. Toma o lugar, a direção de Deus e faz culto em casa, lê a palavra de Deus em casa, canta louvores, trabalhem em questões morais, dialoguem, conversem, se amem, se perdoem. Essa é a montanha para onde o Senhor está nos mandando subir, para que estejamos salvos da vida de Sodoma e Gomorra. Mas Ló, hesitando e insistindo na sua velha vida, agarrado a Sodoma, se demora. Tá, mas numa hora em que o anjo diz, pelo amor à sua vida, por amor à sua vida, vai, ele vai. Mas quando ele está seguindo, quem olha para trás? A esposa de Ló. Por que ela olha para trás? Porque seu marido hesitou. Porque a família era uma família que não tinha consistência na fé. Era uma família comprometida com Sodoma. Eu sei que ela está deixando para trás as filhas, ou melhor, os genros, os noivos das filhas, mas estava deixando riquezas, prazeres, amigos. Ela estava deixando coisas, mas foi a família toda que hesitou em sair. E Ló, principalmente a Ló. Nesse momento eu digo aos pais, aos homens, não hesitem em conduzir a sua família ao altar do Senhor. Se você hesita, se você não tem fé consistentes, seus filhos também não terão, sua mulher também não terá. Olha esse caso, ela olha para trás e
é o monumento da incredulidade. E pode ser que alguém na tua família também não tenha compromisso com fé, com Deus e com a salvação. Se eu estou falando isso para uma mãe e um pai, joelhos no chão, clame ao Senhor, busque em Deus poder, porque a salvação é individual, é de cada um. Acredite. E qual foi o destino da família de Ló? O destino da família de Ló é que as filhas também absorveram para si os costumes de Sodoma e quando elas lá à frente deitam com o próprio pai. E cada uma daquelas meninas tiveram um filho do seu próprio pai. Onde elas aprenderam isso? Em Sodoma? Em Gomorra? Foram estas meninas aprendidas, ensinadas em Sodoma. Onde estamos colocando nossos filhos? Com quem eles estão aprendendo? Estão aprendendo com os costumes de Sodoma? Estão aprendendo com os costumes de Gomorra? Estão aprendendo a cultura de um mundo que nega a Deus, que nega a eficácia e o poder da palavra de Deus? Nossos filhos estão dentro de casa, vendo suas famílias hesitando, famílias que não têm uma fé viva e eficaz em Deus. E os nossos filhos estão tomando decisões como as filhas de Ló tomaram. Aquelas meninas deitaram com o próprio pai que estava embriagado por elas. E a herança de Ló, o destino da família de Ló, foi um destino de maldição. Daquelas meninas foram gerados filhos que geraram os amonitas e os moabitas, inimigos do povo de Deus. Já Abraão não foi família perfeita, errou, pecou, mas foi o pai da fé, porque não desistiu do poder de Deus. Não desistiu. Eu olho para a história de Ló, olho para a história de Abraão e vejo distintamente a diferença entre aquele que erguia um altar em todo lugar onde chegava. Eu olho para a vida de Ló e temo viver vida semelhante a de Ló, não erguendo altares e deixando cada vez mais com que a cultura de Sodoma assuma lugar em minha vida. Deixando que os costumes de Sodoma tirem o meu tempo de louvor e vida plena em Deus. Trazendo costumes malignos, trazendo costumes que simplesmente destroem o plano de Deus para mim e para você em família. Eu desejo que você e eu tenhamos a consciência dada pelo Espírito Santo para sabermos que destino estamos dando à nossa família. Que família nós temos? Qual é o destino que estamos dando a ela? Você decide o lugar para onde vai levar a sua família. Você escolhe fazer como Abraão ou você escolhe fazer como Ló, que por causa dos ganhos, por causa de ter, por causa de ser simplesmente mais um no meio de uma multidão que curte a vida, os prazeres, as fortunas, as belezas, o que quer que seja, desprezando fazer a vontade de Deus genuinamente. E olha só, provavelmente Ló tinha ainda uma vida religiosa. Sim, a palavra não diz que ele negou a Deus abertamente. A palavra só diz que o que aconteceu com Ló pode acontecer comigo e com você. De nos distanciarmos tanto do Senhor, simplesmente nos aproximando demais de Sodoma, passando a ser mais um em Sodoma, fazendo com que minha família seja simplesmente mais uma em Sodoma, sem a eficácia da graça, sem a presença do Espírito de Deus. Que Deus se compadeça de nós. Que o Espírito de Deus visite você e chame você para a direção para onde seguiu Abraão. A direção da vontade de Deus para você e sua família. Feliz Ano Novo, na direção da vontade de Deus, levando os nossos filhos e a nossa casa, a presença de Deus, recebendo o Espírito de Deus que nos dá sabedoria. Feliz Ano Novo, com o Espírito de Deus visitando você e a sua casa. Até o próximo.